Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Sérgio, você não tá entendendo essa porra! Não consegue entender que tem que ter um ato inicial e ele não tá em movimento, porra! Ele não consegue provar, mas comigo, cara. Tá difícil, tá? Tá difícil, tá? Tá saindo fumaça! Eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara da... Tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não envolver aqui, se eu não aparecer... Sim. É igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, o pessoal até zoou comigo. Não acredito. Enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Porra, Sérgio, por que você não aplica o mesmo raciocínio pra curva da Terra, porra? Tá um passo aí de virar terra planista, caralho. Caramba, é só aplicar o mesmo... O cara fala que não crê em Deus, mesmo tendo todos os traços, né, de um design inteligente. Tá na cara dele e não acredita, mas... Então faz isso pra curva da Terra também, porra. A gente já começa a despertar, já. Mas eu não... De novo, o pessoal sabe que eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui e tudo. Eu não tenho problema nenhum, cara. Minha mãe é espírita, entendeu? Sim. E, então, meu orientador, cara, de mestrado e doutorado, monge budista. Sim. Monge budista. Sim. Então, assim... Mas aí é uma coisa minha, né? Eu sou... Não, se você quiser, eu explico por que eu concluí. Porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Falei, cara... se Deus existe, não dá pra saber nada. E, francamente, vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida. Então, eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver. Porque o método científico tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Eu diria que simplesmente não... Eu diria que é um objeto impróprio. Você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão científica, o método científico não serve para discutir verdade de cunho moral, que é impróprio. E eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Falar, cara, é que é ridículo eu falar assim, vamos fazer um experimento da moral. Falar, cara, não é assim que funciona a verdade de cunho moral, são de outra natureza. Então eu diria, em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto. Simplesmente o objeto não se aplica. Até porque os homens estão usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir... você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual A, que dirá, porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então você... Acredita em Big Bang, espaço, curva, buraco negro, mas Deus... Então, vai entender, né? O Sérgio ainda vai desenvolver a fé pelo Criador e vai entender a verdade. Vocês vão ver, eu já falei isso, hein? Eu já falei isso. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O primeiro ponto que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco. A perspectiva é mais comum, não estou falando para começar a polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante, ela é um pouco exótica para mim. Talvez da minha perspectiva mais católica, tomista, ela é meio exótica, porque ela, ao invés de ir para metafísica, ela tenta entrar numa discussão científica que eu, francamente, não acho que vai chegar a uma conclusão que Deus existe, entendeu? Pela ferramenta que a galera está debatendo. Eu acho que simplesmente não é por aí que esse tipo de argumento não me convenceria, olhando por... Difusos horários diferentes. Por causa da rotação do Sol, irmão. Por aí. Isso eu acho que é meio coisa de protestante, mas não estou falando como pejorativo em relação aos protestantes, eu estou falando que não é incomum. E um dos motivos por que eu acho que acontece isso é porque na tradição católica tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica foi muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eles não são argumentos científicos, eles não são argumentos de cunho experimental, porque não faz o menor sentido, e eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Bom, qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Então, primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente potencialidade, é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado do Newton e outros. O que ele quer dizer para o movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato.
Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria a queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial que está se atualizando, e essa é meio Tá linda o HJ em Chandel. Tamo junto, irmão. que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque, do contrário, teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada, uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato, externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz cair. Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA. Ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. E a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter Sérgio tá totalmente desinteressado. Eu tô interessado. Então eu vou levar o prato na cozinha e depois eu volto. Rapaziada, like na live aí, hein? Não se esqueçam do likezão monstro. Bora, bora. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe, e dado que a sequência está em curso... Esse aí deve ter 130 de QI, 50 palavras por segundo. É que o vídeo tá acelerado também um pouco, né, o João Xeramijo? Mas ele de fato é inteligente, o Guilherme Freire. Ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser... Inteligente só se for com J. Bom eu sei, né, ô Jovem Dex? Fala pra gente aí uma frase inteligente sua, então. Fala alguma coisa inteligente pra nós aí. Quero ver agora. Fala. Fala alguma coisa inteligente pra nós aí, então. Fala agora alguma coisa inteligente aí que você sabe. Fala. Eu só sei que sabo. Sabe, né, seu merda? Sabe, né? Só sabe checar, né? Estritamente... Só sabe apostar no Tiger. O Tiger. R$2. Material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos. Estão ansiosos? Ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior. Porém é Globo, então o QI foi abatido para 83. Anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Mas aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica... Aí é a mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento de qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessidade de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência, porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é... Ele existiu? Será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo o elemento... da física, eu digo. Em termos da física, a gente não está fazendo análise física. É uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver.
Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Porra, Sérgio, você não tá entendendo essa porra? Não consegue entender que tem que ter um ato inicial e ele não tá em movimento, porra? Ele não consiga provar, mas Caralho! buraco negro KK. Tá difícil, tá? Tá difícil, tá saindo fumaça. Senta rebolando super chatei R$2. Hoje tá mais super zapão do que nunca. Cala a boca. Agora. Calzinha underline 14 super chatei R$2. Salve super porque seu miolo é sujo. Porque o quê? Seu miolo. Tomar seu rabo, velho. Ai, cada uma, viu, rapaz? Olha. Mas qual que é a pira? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Você é foda. Como estudar? Só? Valeu pela injeção de ânimo diário. Já fiz meu cardio. TMJ. Tamo junto, Ricardão. Como estudar? Você pega, abre o livro e lê. Fecha e guarda. No outro dia, você faz isso de novo. Aqui é o ponto central, é a ordem. O universo, ele é totalmente ordenado, cara. Tudo certinho, funcionando no equilíbrio perfeito. Só que na tese dos Globe Globe foi através da desordem que veio a ordem. O que é totalmente patético. Como? Como que eu posso soltar uma bomba no meu quarto e tudo? Se despedaçar e gerar ordem através disso? Merda! Será que é tão difícil entender essa porra? Caramba! Desordem gera desordem, merda! Se a gente vivesse num universo desordenado, aí sim, faria sentido. Faria sentido. A tese do Big Bang. Mas não é, porra. Isso é ridículo. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles bom e velho fala isso. E tem que ver também o que é acaso. Porque muitas pessoas rotulam como acaso aquilo que elas não conseguem compreender que tá acontecendo também, né? Energia, frequência e vibração é a chave pra entender o universo. E tem uns caras que já estavam falando isso daí. Quem, Xandão? Não é o Freud Einstein. Esse aqui é o que falou que o espaço-tempo distorce. Esse aqui é Paterical. Esse é Paterical. A carinha dele de ator. Toma! 667 que é natural. A forma da Terra não é critério para sua salvação. Isso aqui... Larga a mão, velho. De fato, não é critério para a salvação, mas a forma da Terra faz parte da verdade. E eu já cansei de explicar aqui que a verdade, ela tá diretamente ligada ao Criador. Se você entende que a Terra é plana, você... Cara, isso aí vai te conectar com o Criador. É inevitável. Não tem jeito. Você pode ser um ateu. Você pode ser um ateu e afirmar que a Terra é plana. Mas vai chegar uma hora que você vai entender o porquê de ser plana. Não tem como. Não tem pra onde fugir. Léo, isso aí é o que tá na Bíblia. Não dá pra fugir disso daí. Você acredita que os humanos não adianta. têm energia? Não adianta. É por isso que são os remanescentes que entenderão a verdade, que suportarão carregar a verdade e defender ela até o final. Não importa o que aconteça. O Leandro, pelo que eu ando vendo, observando, ele tá mais ou menos no caminho do Afonso. Nega apóstolo Paulo, ele nega algumas coisas da Bíblia. Então, assim, o Leandro ele não é um cara que tem a Bíblia ali como a fonte da sabedoria, da informação verdadeira, certo? Ele tá nessa, velho, entendeu? Tá caminhando aí, ó, entendeu? Daqui a pouco é ET Bilu, vai lá ver se o ET Bilu tá na floresta, vai conversar. Essas coisas aí, velho, certo? É um direito que o cara tem de trilhar pelo caminho que ele quiser. Agora, eu já não vejo mais nada vantajoso a respeito do conteúdo do Leandrão. Acabou, fazer o quê? Eu só volto a ver alguma coisa do Leandrão, ou quando ele aceitar debater com os caras lá que já chamaram ele pro debate, ele não tá querendo ir, pra falar sobre termodinâmica e tese de curvatura,
Ou quando, sei lá, ele postar um vídeo que realmente seja sobre algo coerente, algo que vale a pena comentar. Algum teste que ele faça, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que realmente seja interessante. Porque essas coisas aí, velho. Sofisma, irmão. E é isso, Perchanão, tu tá arrebentando hoje. Essa jogada foi sensacional. Tô aprendendo mó com você, cara. Esse aí tá doido. Esse aí tá assistindo. Esse aí deve ter usado LSD. Tá vendo coisa que não existe. Que jogada, rapaz. Tô jogando nada, ó. Vamos terminar de ver o vídeo aqui que o Sergião tá saindo fumaça do cérebro aqui conversando com o Guilherme Freire. Ordem. Acaso não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas. Porque eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Em outras palavras. Fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa. Então, como o doutor argumenta, se eu quebrar a premissa... Mas aí você sai da metafísica para física, né? A física, veja que a discussão aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. Se eu afirmar dessa premissa, né? Claro, mas todo argumento parte de uma premissa. Sim. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento porque ele é um argumento tão bom? Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como David Hume falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas aí o problema dessa lei argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennon, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera... Faz sentido, fez sentido. Claro que fez, mas você não entendeu. Você tá falando só por falar, né? Super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada, isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Falar, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então, o que eu diria? Que a prova... Tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda a sequência do universo precisa ter uma origem, essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara. Xande, você acredita que Jesus fundou o cristianismo? Eu não sei afirmar se 100% desse cristianismo aí de hoje em dia ele foi preconizado por Jesus Cristo, até porque as religiões elas sofreram várias deturpações aí no decorrer da história, né? Então é difícil avaliar o que foi e o que não foi, né? O que é válido, o que não é efetivamente válido. Eu não tenho a resposta pra isso daí, não. É complicado, cara. As religiões, elas foram infiltradas, né? Então existem muitas fraudes aí no meio disso tudo, tá entendendo? Como é que faz pra avaliar isso daí? Precisa ter muita sabedoria. Precisa ter muito estudo sobre isso. Pra entender onde exatamente tem fraude e onde não tem. Você disse que quer ganhar sua salvação. Mas você não acha que já não tem ela? Não. A salvação foi dada por meio da graça de Deus. Não são ações que te levarão ao céu, sendo que o preço já foi pago. Não. A maior parte das pessoas vai pro inferno, irmão. Poucos serão os que sobrarão, cara. Os que receberão a graça. Então, eu torço pra que eu ganhe a minha, se eu for merecedor, certo? Se, sei lá, o Criador quiser me dar. Seja lá pelo motivo que ele ache, certo? Boa tarde, Xaninho. Sou 100% de Deus, leio a Bíblia, creio na Terra, etc, mas gosto de escutar rap, funk, músicas pesadas. Tem algum problema? Manda double. Tamo junto, irmão. Toma. Pô, cara, é complicado, né? Eu duvido muito que você escuta uma merda de um funk aí com aquelas músicas lá, né, ridicularizando, profanando tudo. Você se sente bem com aquilo. Que eu vou falar pra você, né? Tiago superchatei R$2. Você Eu acha que a igreja te ajudaria na salvação? Você acha que a igreja me ajudaria na salvação? Depende de qual igreja. Depende do que eu fosse... Depende do que o representante da igreja pudesse me fornecer como informação verdadeira. Depende. Segundo tempo? Não vai ter hoje não, galera.
Hoje eu já vou começar os trabalhos, né? Vou lá treinar, fazer um treino monstro, depois eu vou no mercado e comprar 3 caixas de Heineken e tomar uma. E partiu virada do ano. Vamos estompar todos. Hoje começam os trabalhos. O ano... Esse cara me chamando de bêbado, velho. Não posso nem tomar uma cerveja. Caralho, eu tô lascado, velho. Não posso fazer nada. Posso fazer porra nenhuma, velho. Caramba, mano. Fudeu. Acabou o ano, né, galera? Mais um ano concluído aí com a graça de Deus, certo? Finalizamos o ano com chave de ouro. Poxa, vocês têm noção da quantidade de betas que foram estompados nessa live durante esse ano? Quantas fraudes a gente desbravou e acabamos com elas e continuamos em sequência acabando? Acabou aí, ó. Mais um ano aí, ó. Mais um ano aí de vitória pra nós. Mesmo diante de todas as dificuldades e todas as fraudes. Ano que vem vai piorar, porém, venceremos novamente. Feliz 2024 pra você aí, ô Arthurzão. Feliz 2024 pra todos vocês. Que vocês tenham uma excelente virada do ano. Aproveitem aí com a família de vocês. Não caiam nas farsas. Continuem firmes e fortes aí. Vamos buscando a sabedoria biblical. Ano que vem continuaremos aqui estompando tudo e todos. Até onde pudermos ir, né? Enquanto durar a live do Super Xandão, não tem pra ninguém.